Hoje é um dia muito especial, que nós podemos nos reunir na presença do nosso Senhor e ainda mais celebrar a ceia, nos lembrar do que foi feito por Jesus naquela cruz. Eu agradeço ao pastor Haroldo, pastora Fúvia, por nos receber mais uma vez, nos receber em casa, nos tratar assim como filhos mesmo. Muito obrigado por todo o amor e carinho. A todos vocês que vieram, a minha esposa, estou aqui muito bem acompanhado, o Iri, Felipe, todos que puderam vir aqui, principalmente você que está aí na sua casa. Eu gostaria que você abrisse seu coração agora. Sabe, normalmente quando a gente está na nossa casa, a gente acaba focando em tantas outras coisas, celular e outras coisas, mas que você tirasse esse momento, essa manhã, para estar na presença de Deus, confiante que Ele tem algo para falar conosco, né? Em um momento tão diferente que nós estamos vivendo, nós cremos que nada foge do controle do nosso Deus, nada pega Ele de surpresa, e nós podemos hoje confiar em Jesus, confiar que Ele tem todo o poder como Ele tem, toda a autoridade como Ele tem, e nós estamos guardados realmente na sombra do nosso Deus. Então, para começar, feche seus olhos agora, sabe, esqueça o que está ao seu redor por um momento, volte o seu coração para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença hoje, Deus. Senhor, já começamos essa manhã de uma forma tão especial, nos lembrando daquilo que foi feito naquela cruz por nós. Qual foi o motivo, Deus? O que levou o Senhor a tamanha entrega foi o amor por nós. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada para merecer isso, mas bom como Tu és, o Senhor entregou o Teu Filho por nós naquela cruz, e através do sangue de Jesus, hoje nós estamos diante do trono da graça de Deus. Então, Pai, eu peço em nome de Jesus, por cada família que está aqui representada, por aqueles que estão ouvindo a palavra, Deus, eu peço que o Senhor venha falar conosco. Deus, eu tenho tão pouco a oferecer, mas que o Senhor possa me usar para trazer a Tua palavra, e que a Tua palavra ela seja viva e eficaz, que ela seja realmente como ela é, poderosa, afiada como a espada de dois gumes. Deus, que ela penetre ao nosso coração, Deus, que ela separe junta de medula, alma de espírito. Senhor, que ela nos alinhe com o Teu propósito eterno. O Senhor sabe aonde cada um de nós estamos, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. Deus, eu oro principalmente por aqueles que talvez estejam mais desesperados, ansiosos, temerosos, que a Tua palavra hoje venha confortá-los e encorajá-los, Deus, a confiar em Ti, poderosamente. Pai, em nome de Jesus, que a Tua unção esteja presente. Deus, que a Tua palavra invada os nossos corações, que mais do que falar aos ouvidos, o Senhor fale aos nossos corações hoje, que transforme os corações de pedra em corações de carne, em corações que creiam. Deus, cria em nós um coração, Deus, um coração puro, cria em nós um coração segundo a Tua vontade. Deus, que esse mesmo Deus que disse lá no início, quando a terra era sem forma e vazia, Deus, o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Que mais uma vez o Senhor diga nos nossos corações para que haja luz. Deus, haja luz onde há escuridão, haja luz onde há caos. Senhor, traga à existência aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro. Deus, em nome de Jesus, os nossos corações hoje, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu cheguei aqui, até perguntei para o Felipe, falei, cara, eu nem sei se eu sei como pregar ainda, faz tanto tempo que eu não prego, né? Nesse tempo aí, a gente está ficando mais em casa, mas tem sido uma oportunidade de buscar mais a Deus verdadeiramente, de abrir o coração para o Senhor, de passar mais tempo com Ele. E eu espero que você também esteja aproveitando esse tempo, que talvez a gente foi obrigado a parar de fazer tantas coisas, né? Até mesmo para o Senhor, né? A gente, principalmente quando você está no ministério, você faz tanto, trabalha tanto, e vem aquelas palavras, Marta, Marta, não é?
E a gente acabou, e aquele tempo que eu tinha com Jesus, que eu podia passar mais tempo com Ele, orar, ler a Bíblia, adorar a Deus, e tem sido realmente maravilhoso para isso, e eu dou graças a Deus por isso. Mas se você tiver com a sua Bíblia aí, ou com a sua Bíblia, ou com o seu celular, ligue a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, e hoje eu gostaria de ler a partir da carta de 1 Pedro. Nós estamos num dia de ceia, nós começamos a cantar sobre a cruz do Senhor, e eu estava orando e pensando, e eu acredito que Deus colocou essa mensagem em meu coração para compartilhar com você, e eu peço que você esteja em oração, porque não faz parte só do culto aquele que prega, mas também a você que está recebendo essa mensagem, que exista fome no seu coração, para que você receba também uma palavra do Senhor, que ela caia em terra fértil. Então, Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17, diz assim: lembre-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram, não mostra favorecimento, Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo, como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do espírito de vida vazio, que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples prata ou ouro, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu amo muito esse texto e eu já preguei muito sobre ele. Você pode falar sobre tantas coisas a partir daqui, né? Principalmente, me chama muita atenção nesse texto quando Pedro diz que nós fomos resgatados de uma vida vazia. Em outra palavra, diz que nós fomos resgatados de uma vida fútil. E sabe, principalmente quando você é um jovem cristão, você ouve muito por aí falando assim: meu amigo, você é muito novo para fazer isso, vai viver, né, Felipe? Vai viver antes. Por que você está indo na igreja? Por que você está fazendo culto na sua casa? Porque você tem que viver, sabe? Vai viver, isso não é vida. Depois, quando você ficar mais velho, aí você aposenta a sua vida, né? Essa é a mentalidade das pessoas. Elas pensam que quando você se converte, quando você entrega a sua vida a Jesus, você morre, literalmente você morre, mas você morre para a morte e nasce para a vida, né? Você morre para uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem valor, uma vida de morte, e você nasce para a vida, essa vida que está disponível somente em Jesus Cristo. Sabe, uma vida que só Deus pode te dar, uma vida que nós perdemos quando nós pecamos, e Pedro deixa isso muito claro aqui. Mas se a gente for pensar sobre formas vazias de se viver, a gente poderia colocar tantas coisas aqui. Talvez você pense que uma forma vazia de se viver é uma forma improdutiva de se viver, quando a pessoa não realiza nada na sua vida, ou uma pessoa que vive com medo, ou uma pessoa que, sei lá, está travada por alguma forma, ou doente de alguma forma. Eu já ouvi e já pensei em muitas formas vazias de se viver, mas esse texto aqui, Pedro está deixando muito claro que essa forma vazia que Deus nos resgatou, essa forma fútil que Deus nos resgatou, foi de uma vida de pecado, porque através do pecado, todos os outros males entraram na história da humanidade. Depois que Adão pecou, o medo entrou, a vergonha entrou.
Depois que Adão pecou, a morte entrou, seus filhos, um mataram o outro. Depois que Adão pecou, todas essas coisas terríveis que nós vemos pelo mundo entraram, as guerras, todas as coisas. E a Bíblia diz que Jesus, Ele nos resgatou de um estilo de vida assim. Ele nos resgatou de um estilo de vida morto. Só que como Ele nos resgatou? Muitas pessoas pensam que nós poderíamos ser resgatados por ouro ou por prata, e muitas pessoas colocam a sua expectativa de vida em ouro e prata. Acham que através do ouro e através da prata, elas podem resolver todos os problemas da sua vida. Só que esse problema em específico, que Pedro aqui vai dizer que nós fomos resgatados, não poderia ser pago com dinheiro. Nós não poderíamos pagar o preço do pecado com dinheiro. Nós não poderíamos pagar esse preço nem mesmo com a nossa própria vida, nem mesmo com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Não existe nada que nós pudéssemos fazer para isso. Por mais que nós tentássemos de todas as formas, não existia nada que poderia pagar por esse preço, pagar por aquilo que nós cometemos, pagar pelo pecado. E muitas vezes as pessoas, elas não entendem muito bem o que é o pecado. E muitas vezes, por não entender o pecado, elas não entendem o porquê foi necessário que Jesus morresse por nós. Às vezes as pessoas, elas não entendem a gravidade do pecado. Elas pensam que é só alguma coisinha que eu faço aqui e que vai afetar a minha vida de alguma forma, vai dar alguma coisa errada. Se eu roubar eu posso ser preso. Mas esse pecado que a Bíblia está tratando aqui, que Pedro demonstra dizendo que Jesus pagou com o seu sangue, era aquele que nos separava eternamente do nosso Deus. É o pecado que nos separou da vida, é o pecado que nos separou da eternidade, é o pecado que nos levou à maldição, é o pecado que trouxe morte a toda a raça humana, é o pecado que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o pecado que impedia que nós tivéssemos qualquer tipo de contato com Deus, independente da pessoa boa que você pensa que você é, meu irmão. Talvez você fale assim, mas eu não sou tão bonzinho. Eu não traio a minha esposa, eu não brigo com o meu patrão, eu não conto mentiras, às vezes eu falo um palavrão ou outro quando meu time está jogando, mas eu sou uma pessoa boa, sabe? Eu não cometo nenhum pecado. Se nós entendermos que a nossa bondade não poderia pagar por isso, sabe? Aquilo que nós podemos fazer de bom não nos poderia levar de volta para Deus. Porque em comparação com nós mesmos, talvez se eu comparar eu e o William é muito mais santo do que eu. É uma pessoa muito melhor do que eu. Mas diante de Deus estava a comparação da sua criação com a sua própria santidade. E não existia agora, nós não poderíamos chegar ao nível de santidade de Deus para que nós pudéssemos ser aceitos por Ele diante do crime. É um crime que nós cometemos contra Deus em Adão. Então, eu amo a passagem de Apocalipse, que João vendo, ele fala sobre o Cordeiro, e ele diz que ele viu o livro fechado, e ele começa a chorar desesperadamente, porque ele fala assim, meu Deus, ninguém pode abrir esse livro, quem pode abrir esse? Esse era o desespero de um homem que se encontrou no seu pecado, de olhar para Deus, de olhar para si, de olhar para a criação e começar a chorar desesperadamente. Não existe nada que eu possa fazer para me redimir, não existe nada que eu possa fazer para chegar diante de Deus, não existe nada. E João começa a chorar desesperadamente, e aí os anciãos, eles olham e falam, ei João, não chore, porque o Cordeiro morreu, ele venceu por nós. Sabe, é essa vitória que Pedro está apontando. Ele não está só falando de uma vida, olha, antes vocês trabalhavam menos do que devia e agora você trabalha de uma forma certa. Não, antes você não tratava tão bem a sua esposa e agora você está tratando ela melhor. Não é essa vida vã, essa vida fútil que Pedro está falando, vai além disso. É uma vida de eterna separação de Deus, é uma vida de completa escuridão, apesar de pensarmos que não estamos ali.
E Pedro diz: não foi por prata ou ouro. Prata ou ouro não poderia pagar por isso, meu irmão. Prata ou ouro não poderia nos ajustar com Deus. E a Bíblia diz que Deus, então, Ele entrega o seu Filho Jesus. Ele entrega o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz e levar sobre si tudo aquilo que deveria estar sobre nós. Começando por essa separação. Começando pela impossibilidade de ter contato com o Criador. De estarmos totalmente predestinados a viver uma vida de escuridão, começando por essa separação, depois por todas essas coisas terríveis que essa separação possa gerar, que são os pecados que a gente imagina como pecado, né? Fala, mentira, corrupção, adultério, todas essas coisas que são pecados, mas são obras da carne, fruto dessa separação com Deus, que vem a se manifestar em nós, realmente por estarmos longe da fonte de vida. Então Jesus, Ele morre naquela cruz e de uma forma às vezes até difícil de se imaginar, é até cruel de pensar. Eu fico imaginando a criação olhando para esse momento, né? Se eu e você, nós já nos revoltamos quando nós vemos um político corrupto sair da prisão e a gente já fica revoltado, como isso é possível? Imagina os anjos, os seres viventes, os querubins, os anciãos, todos aqueles observando o Criador. E Deus, Ele cria a raça humana, Ele faz o homem, Ele coloca na terra, e o homem se revolta contra Deus, ele vira as costas para Deus, ele demonstra o seu coração terrível. A Bíblia diz que Deus olha e não existe nada de bom que Ele possa encontrar no nosso meio. E de repente a criação que conhece essa santidade de Deus, que sabe, que olha para o trono e fala: bendito, santo, santo, santo é o Senhor. Aqueles que por toda a eternidade o adoram, eles veem o oposto, completamente o oposto do Criador. Eles olham para nós e veem aquilo que deu muito errado, aquilo que está em nós, aquilo que realmente não presta. E de repente Deus, ao invés de trazer juízo como nós merecíamos e nos aniquilar como deveria, como nós que somos maus, se nós vemos alguém que cometeu um crime, nós queremos justiça. Deus, ao invés de fazer isso, Ele envia o seu Filho Jesus para morrer por nós. E agora você fica imaginando, se eu e você nos revoltamos com um político que sai da cadeia, quando não deveria. Imagina a criação olhando e falando assim: mas não é possível, cara. Não é possível, não, eles não. Como assim você vai tirar eles daquele lugar? E ao invés de trazer juízo sobre eles, você vai trazer juízo sobre o seu filho. Você vai tirar um criminoso e você vai colocar aquele que não merece nenhum tipo, aquele que não tem malícia no olhar, aquele que é o nosso rei, é o nosso Senhor, aquele que está sentado sobre o trono, aquele que governa toda a humanidade. Como isso é possível? Não é possível. E esse é o escândalo do Evangelho, que ninguém podia esperar, ninguém podia acreditar que algo assim aconteceria. A Bíblia diz que se o príncipe das trevas soubessem disso, eles não teriam crucificado o Rei da Glória. Como eles poderiam imaginar isso? Não passava na cabeça de ninguém poderia imaginar que Deus levaria o seu Filho até a cruz, no nosso lugar, no lugar de pessoas como nós, de uma humanidade como a nossa, que nos opusemos a Deus. Como isso poderia acontecer? E é esse preço que Pedro está falando aqui, meus irmãos. É esse sangue derramado naquela cruz. Não é um simples prata ou simples ouro que nós somos resgatados de uma vida de rebeldia contra Deus, de uma vida de pecado, mas foi através da vida do próprio Deus, do sangue de Jesus derramado naquela cruz, o sangue do Cordeiro de Deus. Então, se antes nós nessa vida pudéssemos confiar, que às vezes a gente se acha seguro quando a gente tem dinheiro na conta. Não, se eu tenho dinheiro na conta, está tudo bem comigo. Não, meu trabalho está tudo bem comigo. Não, as contas estão pagas, está tudo bem comigo. Se antes nós pudéssemos confiar a nossa vida a isso, e Pedro vai dizer, ouro e prata, quanto mais agora, que nós fomos resgatados pela vida do Filho de Deus, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Nada mais valioso, nada mais precioso do que isso.
E por isso Pedro ele fala assim: olha, por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus e depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Uma vez por todas vocês foram purificados, olha, porque vocês nasceram de novo, não para uma vida para ser destruída, mas uma vida que durará para sempre. Esse sangue derramado naquela cruz, ele é poderoso para nos preservar eternamente. Agora, talvez falando assim, não fique tão claro para nós. E glória a Deus pelo Antigo Testamento que o Senhor nos deixou. Porque através do Antigo Testamento nós conseguimos ver ainda mais claramente. Deus, ele conta com a história do seu povo. Ele conta com aquilo que já foi escrito, trazendo luz aquilo que é agora a perfeição de Jesus Cristo. E desde lá do início, desde quando Adão pecou contra Deus, a Bíblia diz que o Senhor, Ele matou um animal, sangue foi derramado ali, e Ele cobriu Adão e Eva com a pele daquele animal, já apontando para aquela promessa que Ele havia feito aos dois, dizendo: olha, virá aquele da semente da mulher, o qual pisará a cabeça da serpente. Ela morderá o seu tornozelo, mas ele esmagará a sua cabeça. E eu não sei se você já pensou sobre isso. Olha, aqui Deus, Ele está falando sobre o pecado. O pecado trouxe tamanha destruição para nós. O pecado trouxe tamanha dor, morte, todas essas coisas terríveis que nós vemos. E aqui a Bíblia diz, muito antes da ciência conhecer, Deus diz que a serpente, ela morderia o tornozelo de Cristo. Você sabe como se faz uma vacina contra a serpente? Você já parou para pensar? Nós temos o Butantan aqui em São Paulo. É praticamente assim: eles pegam o veneno de uma serpente e eles aplicam em um animal forte o suficiente para aguentar aquele veneno e não morrer. Então eles pegam o veneno da serpente e eles aplicam em um cavalo. E o cavalo, quando aquele veneno começa a correr nas suas veias, ele começa a tremer, ele começa a sentir a dor daquele veneno, ele começa a ter espasmos, aquilo começa a entrar nas suas veias, até que eles caem no chão, sem força, quase morto. Mas um momento ele se levanta, e quando ele levanta com o antídoto daquele veneno, e depois, através do sangue daquele animal que foi aplicado o veneno da serpente, nós conseguimos trazer cura para o veneno da serpente nas nossas vidas. Assim foi feito com Jesus Cristo. O mal foi aplicado na sua vida, mas ele muito mais poderoso do que o pecado, muito mais poderoso do que a morte, muito mais poderoso do que qualquer coisa que nós poderíamos fazer, ou que Satanás poderia fazer, ou que a morte poderia fazer. Sim, ele foi aplicado, ele sentiu as dores, ele teve espasmos, ele caiu, ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou vitorioso sobre o inferno, a morte e o pecado, meus irmãos. A cura que nos traz a paz, a cura que nos traz a vida, está no sangue de Jesus. Satanás talvez ele aplique o mal. Nós temos esse veneno correndo em nós. A serpente nos picou. Nós temos esse veneno correndo nas nossas veias, mas Deus proveu naquela cruz o antídoto para o veneno da serpente. E aí nós vemos outra passagem na Bíblia, que é, mais uma vez, Deus mostrando, deixando mais claro o que Ele quer dizer a nós, o que esse sangue é poderoso para fazer em nossas vidas. Meus irmãos, eu prego hoje, eu sei o estado de pânico que as pessoas estão. Eu sei, eu percebo, você anda por aí, você sabe como as pessoas estão, e eu realmente estou pregando uma mensagem aqui para você. Uma mensagem que pode trazer vida, confiança no seu coração.
Além de qualquer terrível notícia, além de qualquer coisa ruim que os seus olhos possam ver, existe um antídoto para todo mal, existe um antídoto contra o pecado, existe um antídoto contra o medo, contra a insegurança, e ele é o sangue de Jesus. Não é o ouro ou a prata, Pedro diz, mas o precioso sangue de Jesus. Em outra passagem, a Bíblia fala que o povo de Deus, ele estava preso no Egito. E o Egito, muitos estudiosos concordam que ele é uma representação, uma tipificação do pecado. Que a humanidade estava presa no pecado, escravizada no pecado. Não tinha direito sobre si, estavam ali, Faraó governando, aprisionando o povo de Deus. Até que chega um momento que Deus tira o povo do Egito, e para tirar o povo do Egito, na última praga, Ele fala pela primeira vez sobre o cordeiro que seria sacrificado em prol do povo. E Deus disse assim: olha, passe o sangue do cordeiro no batente da porta, para que quando o anjo da morte passasse, você conhece essa história, o anjo da morte passaria e traria a morte para o primogênito de todos daquele lugar, mas aqueles que tivessem o sangue do cordeiro no batente da porta, o anjo da morte passaria por lá. Ali, mais uma vez, Deus estava desenhando para nós o que significaria o derramar, não de uma tipificação do cordeiro, não de um animal, mas sim do seu filho, que seria o cordeiro amolado, dado por nós. E aquele povo creu no que Deus falou, e eles passaram o sangue do cordeiro no batente. E em Colossenses, no capítulo 1, se você puder abrir comigo, a Bíblia diz, eu abri com você, eu sei que nós temos mais tempo aqui, quando o culto é online a gente pode ir mais tempo. Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 19, a Bíblia diz: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados pelos seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho, do corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa, livres de qualquer acusação. E a promessa de Deus para aquele povo é: deixe eles saírem do pecado, deixe eles saírem do Egito, deixe eles saírem da escravidão, deixe eles saírem desse lugar de morte, e se apresentem a mim, e adorem a mim. E através de uma tipificação do sangue de Jesus, aquele povo sai do deserto, eles vencem, e aquilo seria uma lembrança para sempre, até que viesse o Cordeiro. E mais uma vez aqui hoje nós nos lembramos do Cordeiro que morreu por nós, nós nos lembramos do sangue que foi derramado por nós. A mesma coisa que Deus disse aos israelitas: lembre-se disso, uma vez por ano vocês vão se lembrar desse momento, que vocês foram libertos da escravidão do mal, vocês foram resgatados de uma vida fútil, e eles foram levados ao deserto. E aí Deus vai deixando ainda mais claro, e chega um momento em que o povo de Deus, ele deveria entrar na terra prometida, porque a promessa de Deus não era só tirá-los do Egito, mas levá-los para uma terra prometida. Eles deveriam sair da escravidão, e agora, como povo de Deus, viver como um povo de Deus na terra que Deus tinha prometido a eles. Só que nesse momento, Moisés, ele governava o povo, e ele escolhe 12 espias, uma de cada tribo, e ele fala para as espias irem espiarem a terra. E quando elas voltam com notícias muito ruins. 10 espias voltam dizendo que a terra era de gigantes, que era difícil, que não ia dar. E porque o povo ouviu essas espias, eles não acreditaram no Senhor.
E aqui entra algo muito importante, que muitas vezes passa despercebido por nós, porque a gente pensa que acreditar uma vez é o suficiente. Você acreditou uma vez, não, eu acreditei no sangue de Jesus, Ele me tirou de lá, e a nossa vida acaba entrando numa mornidão de novo. A gente acaba pensando como nós pensávamos no Egito de novo. O povo que estava no deserto, eles viviam, quando era no Egito, quando era no Egito, quando era no Egito. Sabe, a nossa cabeça acaba continuando nesse caminho, quando a vontade de Deus não é isso. A vontade de Deus é que nós continuamos perseverando em fé. Quando chegou nesse momento do povo entrar na terra prometida, eles não acreditaram nesse Deus que havia livrado eles. Eles não acreditaram no Deus que tinha tirado eles da mão do Egito. Eles não acreditaram nesse sangue que foi passado no umbral da porta. Eles não acreditaram nisso. Eles preferiram acreditar no que eles viram. E meus irmãos, mesmo Deus tendo resgatado eles de lá, porque eles pecaram contra Deus. E esse pecado aqui, agora no que nós falamos, é a origem de todos os outros, é quando nós não cremos em Deus. Porque muitas vezes agora a gente pensa assim, não, pecar eu não vou mentir. Não, pecar eu não vou fazer, realmente são pecados. Mas, meu irmão, não é por parar de mentir que você vai entrar no céu. Você pode falar assim, não, eu era um alcoólatra, eu não bebo mais, agora eu vou para o céu. Não, parar de beber não vai te levar para o céu. Parar de mentir não vai te levar para o céu. Aquilo que te leva para o céu, aquilo que te leva para Deus é a fé em Jesus Cristo. É a fé no que foi feito por você. É a fé em Jesus. E a partir dali, a partir dessa fé, com certeza a sua vida começa a mudar e as suas ações começam a mudar. Mas simplesmente parar com o pecado, sem que o motivo de parar com esse pecado tenha sido a fé em Jesus Cristo, não te levar para lugar nenhum. E aqui o povo pecou contra Deus. O que eles fizeram? Eles mataram alguém? Eles, sei lá, o que o povo fez que ele pecou contra Deus? Eles não creram em Deus. Não crer em Deus é pecado, meus irmãos. E o pecado gera morte. E a vontade de Deus e o plano de Deus é que esse povo cresça em Deus, confiasse em Deus, porque Ele era poderoso para fazer com que eles passassem pelo deserto. Ele é poderoso para fazer com que eles entrem na terra prometida, mas porque eles não creram, eles morreram. Mas Deus falou para Moisés, falou, não, mas 2 pessoas aí não, tem Josué e tem Caleb, que eles creram em mim, e eles entrarão na terra prometida. E aí chega o momento em que Josué está governando o povo. E Josué, ao invés de mandar 12 espias, ele manda 2 espias. E é muito interessante, esse número 2 na Bíblia sempre fala sobre testemunhas, né? As 2 testemunhas. Jesus enviava de 2 em 2, da boca de 2 ou 3 testemunhas. As 2 testemunhas do Apocalipse. Esse número 2 sempre fala sobre testemunhas, né? E quem são as testemunhas? As testemunhas são aqueles que testemunham de Jesus. E vocês serão as minhas testemunhas. E quando essas 2 espias, elas entram na cidade de Jericó, que era o lugar onde o povo teve medo de entrar, eles vão direto para a casa de uma prostituta. E eu acho isso incrível, porque como evangelista, é esse tipo de pessoa que nós procuramos os pecadores. Esse é outro, para mim, é um outro sinal do que estava no coração dessas pessoas. Mais uma vez, Deus representando, mostrando a partir do Antigo Testamento aquilo que viria a ser a perfeição, a exata imagem de Deus. E essas 2 testemunhas, elas vão até a casa de uma prostituta. É muito interessante essa história, meus irmãos. Quero ler com você Josué 2, capítulo 2. A Bíblia diz que eles foram até a casa dessa mulher, Raabe. E a resposta que Raabe dá para eles chegam, eles se escondem, e Raabe escondem eles ali. E olha o que Raabe fala para eles, eles falam assim, sei que o Senhor lhes deu, no capítulo 2, versículo 9, diz, sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela, estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito, e sabemos o que fizeram a esses no Jordão.
aos 2 reis amorreus, a Gog e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não à toa estamos dominados pelo medo. Olha que engraçado isso aqui. Essas eram as promessas que o povo de Deus deveria lembrar. Eles deveriam falar: eu lembro quando Deus me tirou do Egito. Eu lembro quando eu estava lá no Egito, eu estava preso no pecado, a minha vida estava destruída, meu casamento estava destruído, minha família estava destruída, estava tudo acabado e Deus me salvou. O Senhor me salvou. E é muito interessante a gente entender o contexto, porque ali cada povo tinha um Deus. Quando Raabe fala o Senhor, ela está falando especificamente sobre o Deus deles, de Israel, o Deus daquele povo. E ela compreendia que não foi pela força do braço deles que eles foram salvos, mas que o Senhor, seu Deus, tinha feito isso. E o povo que passou por isso, meus irmãos, não creram. E ela falou assim: nós já sabemos que Deus vai dar terra para vocês, porque o que ele fez lá no Egito, o que ele vai fazer com a gente aqui? Não tem como. Se Deus fez aquilo lá, ele vai fazer de novo. Então nós estamos assustados. Sabe, eu fico pensando às vezes, meu Deus do céu, às vezes o mal conhece mais Deus do que nós deveríamos conhecer. Sabe, o mal tem mais temor de Deus do que nós deveríamos ter. O mal tem mais fé em Deus do que nós, meu. Quando o capeta viu Jesus, ele já falou: meu Deus, não sei o que você veio. Ele começa a rogar a Deus: pelo amor de Deus, Deus, chegou nossa hora já. Enquanto as pessoas olhavam para Jesus e não criam, enquanto o povo de Deus não cria, e Jesus fala assim: olha, eu não pude fazer muitas coisas entre vocês, porque vocês não creram. Aí eles chegam naquele povo, eles chegam até Jesus, eles chegam até Raabe. Aí Raabe fala assim para eles: olha, Raabe pede ajuda. Ela fala assim: porque eu ajudei vocês, vocês podem me salvar, vocês podem me ajudar. Eu escondi vocês aqui, vocês poderiam me ajudar. E sobre a salvação que Raabe estava falando, meus irmãos, eles estavam falando sobre uma invasão militar no lugar, que é destruir a cidade toda, porque esse era o mandamento: vai, destrua tudo. Então imagina toda essa cidade aqui que nós estamos, e só uma casa vai ficar em pé. Tudo vai ser atacado, uma casa vai ficar em pé. Raabe pede salvação, e eles falam assim: tudo bem, nós vamos te ajudar, porque você nos ajudou. E eu gostaria que você pensasse, é mais profundo que ter ajudado. O que aconteceu ali foi que Raabe passou a crer no Senhor. Ela creu no Senhor. Ela creu tanto no Senhor que ela estava disposta a deixar o seu Deus para trás. Trair Jericó, deixar Jericó, era deixar o seu Deus para trás. Ela estava disposta a deixar o seu passado para trás. Ela estava disposta a deixar o seu mundo ser destruído. Essa que é uma fé em Deus faz conosco. A fé em Deus, ela nos tira da nossa própria vida. Sabe, ela move tanto o nosso coração que ela nos faz deixar que tudo seja destruído. Por isso que eu creio agora. Sabe, é isso que gerou em Raabe. Falou assim: olha, me ajuda, porque se eles me encontrar eu vou morrer, se vocês invadirem a casa eu vou morrer, agora eu preciso da ajuda de vocês. E essas duas testemunhas aqui, eles falam algo maravilhoso para Raabe. E Deus, mais uma vez, na sua infinita sabedoria, escrevendo a história, sabe, mostrando como seria, deixando mais claro a nós, desenhando para nós o que significaria o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. E aqui a Bíblia diz que as testemunhas dizem assim: tudo bem, eles dizem: porém, ate na sua janela um cordão vermelho escarlate. Ate na sua janela. E mais uma vez aqui era a representação, a tipificação do sangue do Cordeiro de Deus. Ele diz assim, quando nós entrarmos para tomarmos a cidade, a sua casa, porque o sangue de Jesus está sobre a sua casa, porque esse cordão está na sua janela, você não será destruída. Mas eles falam assim, que essa salvação não fique só em você, chama seu pai, a família de seu pai, chama os seus irmãos, e eu garanto para vocês, ele disse, que você será salvo. Então no versículo 21, Raabe diz, eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. E agora a história passa, e a gente vai ouvir um pouco mais de Raabe na Bíblia, só que fica mais fascinante ainda, meu irmão. Aqui nós estamos pensando que Raabe, ela seria salva da destruição da cidade, mas pensa no contexto dessa mulher. A Bíblia diz que ela era uma prostituta.
Os historiadores dizem que Raabe, ela provavelmente pertencia a uma geração de prostitutas. Isso significa que ela era, a mãe dela era, provavelmente a irmã dela era, a tia dela era. Eles herdavam essa profissão de família. Ela estava totalmente com uma vida totalmente entregue ao pecado, fadada à destruição. Mas eles falam: ate o cordão na sua janela e você vai ser salvo. Ela fez isso. Mais para frente, meus irmãos, nós vamos ver na genealogia de Jesus Cristo de Nazaré, que o nome dessa mulher aparece ali. O nome de Raabe aparece, de Salmão gerou Boaz de Raabe. E Boaz, meus irmãos, ele era um homem muito importante. Depois você vai ver Boaz e Ruth, ele era muito importante, era um homem importante na cidade, que veio de uma geração de prostitutas, que veio de uma geração de pecado, mas que por intermédio, por conhecimento, através do alcance, por ser alcançado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, teve a sua vida transformada de tal maneira que agora essa mulher, que era uma prostituta, traidora do seu povo, agora ela dava luz a Boaz, que era um homem poderoso, importante. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, e você começa a vir a geração de um do outro até chegar naquele que era, que é e que há de vir, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, a rosa de Saron, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu, mas que vive e vive eternamente. Olha o tamanho da salvação de Deus, por meio daquele que era a representação do sangue de Jesus. Uma mulher que era uma prostituta, condenada a morrer com seu povo, agora salva pelo cordão vermelho escarlate na janela, teve a sua vida transformada de tal forma que toda a sua geração foi bendita sobre a terra. Você quer uma geração mais bendita do que essa? Daquela que viria a nos dar o Salvador, o Senhor, o Rei Jesus. Meu irmão, e se uma representação do sangue de Jesus fez isso na vida de alguém, quanto mais esse sangue derramado na cruz do Calvário por você. O que significa esse sacrifício, meu irmão? Qual foi o tamanho desse sacrifício? O que esse sangue é poderoso para fazer em nós? Sabe, de tirar das nossas vidas o pecado, de tirar das nossas vidas a culpa, de tirar da nossa vida uma forma de viver que se opõe a Deus, de tirar das nossas vidas a morte, de tirar das nossas vidas a falta de fé, a descrença, o medo, para que agora nós possamos crer no Senhor Jesus. E eu quero terminar aqui lendo com você, em Colossenses, no capítulo 2. Para você que hoje está com medo, meu irmão, eu até entendo que você tenha medo, pelos tantos de notícias terríveis que nós ouvimos. Mas agora se coloca no lugar do povo de Deus, preso por 400 anos no Egito, e Deus fala: passe esse sangue no batente da porta. Se coloca no lugar dessa mulher, pronta para ser condenada com o seu povo, e diz: ate na sua janela um cordão vermelho escarlate. Sabe, de todas as coisas terríveis que nós ouvimos, no que nós podemos confiar. E Paulo vai escrever, Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 13, ele diz: vós estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Era esse que nós éramos. Nós estávamos mortos, nós estávamos condenados, nós estávamos fadados à morte, não existia nada que nós pudéssemos fazer. Então Deus lhes deu a vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Deste modo desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vê-lo na cruz.
E com essa fé em Jesus, no sangue derramado por nós podemos dizer: ó morte, cadê o seu aguilhão? Com essa fé nós podemos olhar para o inferno e dizer: vocês foram envergonhados, vocês foram desarmados naquela cruz, pela fé em Jesus Cristo. Mas que fé é essa, meu irmão? Que fé é essa? É a fé que deixa tudo para trás. É a fé como o povo de Deus deixa o Egito, deixa a mentalidade, deixa o coração, deixa a prisão do Egito. É a fé que, como Raabe, deixa que o mundo seja destruído, por ter um encontro com o Senhor nosso Deus. É a fé como Pedro, que foi resgatado de uma vida vazia. Essa é a fé em Jesus, que Ele nos chama a perseverar em fé, a continuar crendo, a mais uma vez crer, a crer no sangue derramado daquela cruz, a não parar no que foi feito no passado, mas o que está sendo feito agora, até o dia da consumação dos séculos, onde seremos glorificados com o nosso Senhor. Não parar no caminho, não parar no deserto, não parar nas notícias ruins, mas continuar, perseverar. Olha, se Ele nos tirou do Egito, Ele nos levará a Canaã. E aqui eu uso uma frase do Churchill. Ele disse: se você está passando pelo inferno, continue andando, continue confiando no Senhor. Sabe, muitas vezes nós precisamos nos lembrar do que significa o sangue derramado naquela cruz, nos lembrar desse antídoto que Deus proveu para nós, nos lembrar de tal forma que a nossa fé deixa de ser no mundo e volte a ser em Deus. Como nós cremos quando nós somos perdoados dos nossos pecados. Jesus disse: olha, o que é mais difícil para mim, te perdoar ou te curar? Sabe, a fé que nós cremos que nós fomos perdoados é a mesma fé que nos faz caminhar por essa vida, é a mesma fé que nos faz crer que nós fomos curados, é a fé no sangue de Jesus que foi derramado por nós, que não existe nenhum mal mais poderoso, não existe nada acima disso. É o sangue de Jesus que nos resgatou de uma vida vazia. Por isso nós cremos, e ao crer, meu irmão, ao colocar a sua vida nisso, ao colocar a sua vida no poder do sangue, não em qualquer outra coisa, mas a sua confiança no sangue, não em prata ou ouro, mas no sangue de Jesus, nós podemos experimentar essa vida, porque nós andamos e vivemos segundo aquilo que cremos. E quando os nossos olhos estão para o lugar errado, quando os nossos olhos estão para as palavras erradas, quando nossos olhos estão voltados para aquilo que não convém, é para ali que o nosso coração aponta. Mas essa manhã eu te convido a não olhar para frente, mas olhar para trás, para aquilo que foi, para aquele momento, aonde a eternidade parou, aonde todos observavam o que acontece naquela cruz, aonde Jesus pagava pelos nossos pecados, aonde Jesus reconciliava a criação com o Criador, aonde Ele mais uma vez nos trazia em paz com Deus. É para lá que os nossos olhos apontam, é para lá que o nosso coração está, é ali que a nossa fé permanece, não naquilo que irá acontecer, mas no que já aconteceu, no que nosso Deus já fez por nós. Está consumado. O mal, meu irmão, foi desarmado naquela cruz. O inferno foi envergonhado naquela cruz. Não existe condenação para aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Então vá para aquele lugar nessa manhã. E talvez você está ouvindo essa mensagem, e você, sei lá, você já ouviu isso 1000 vezes, como tantos ouvem, mas você nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida, de confiar a sua vida, sabe, de fazer uma aliança, sabe, essa aliança com Deus, esse casamento com Deus, onde você entrega a sua vida para Ele, como um dia você entregou a sua vida à sua esposa, para que você entregue a sua vida ao Senhor.
Você entrega a sua vida e a partir de agora você será fiel, você entregará a sua fidelidade, os seus planos, os seus sonhos a Ele. Você não mais servirá a outro Deus, como Raabe antes servia, como os egípcios lá, talvez como os israelitas estavam servindo, mas você será fiel a um único Deus, você entregará a sua vida ao Senhor Jesus, e terá esse sangue sobre a sua vida. Eu quero orar por você, cara, talvez onde você está aí, feche seus olhos agora, sabe, olhe para a cruz do Calvário, naquela cruz, o seu sangue derramou naquela cruz, Ele trouxe um antídoto, meu irmão, para tirar esse veneno que nos corrompe, esse medo que nos toma, naquela cruz,